vai levando e mais ausente. Mas adorei voltar a poder falar aqui e acho muito importante que vocês trabalharem o Seminário da Angústia, não quis te interromper, que é um seminário, a meu ver, muito especial entre os seminários de Lacan. Eu acho um dos mais importantes, porque ele é muito clínico e toca, né, em muitos pontos. E eu sinto também naquele seminário uma certa retomada de outros aspectos que a gente já discutiu ontem. E esse texto, ele nasceu porque eu trabalhei, né, lendo linha por linha no meu seminário lá no Rio, esse seminário, o Seminário da Angústia. E lá pelas tantas, eu li uma expressão de Lacan, uma expressão que Lacan usou para falar da angústia com relação ao que o sujeito vive no sociopolítico, né? No contexto sociopolítico. Ele fala de amarrações da angústia às estruturas sociais, ou à estrutura sociopolítica mesmo que ele usa a expressão. Então, até eu não dei esse título aqui, mas inicialmente esse seminário tinha esse título: Amarrações da Angústia à Conjuntura Sociopolítica. E é disso que eu vou falar, e estou gostando muito de falar, é oportunidade de falar mal do Trump. Pode ficar à vontade. Sem complemento, que a gente tem que fazer uma catarse, senão até adoece. Então, e tem, não é um texto pretensioso, então peço a ajuda das colegas doutas aqui no assunto, sempre que quiserem. Vera, Maitó, Leila, Tânia, né? Interfiram, complementem, por favor. Bom, sabemos que eu vou ler porque o texto é um pouco grande. Espero que vocês não se cansem muito. Sabemos que na clínica psicanalítica encontramos muitas vezes manifestações devastadoras de angústia que podem explodir as referências que sustentam o eu, as possibilidades do sujeito se identificar, fantasiar, desejar e exercitar suas capacidades criativas. Com Freud, aprendemos que a angústia é estrutural. Todos somos confrontados com o impasse irredutível da angústia de castração. Lacan desenvolve essas ideias trabalhando esse tema, relacionando com a posição que o sujeito assume diante das demandas do outro. O fato de estar aprisionado, alienado ao desejo do outro, afirma Lacan, impede a própria emergência do sujeito como tal. Sujeito a desejo. Lacan repete várias vezes ao longo do seminário o desejo e sua interpretação. E ainda, na primeira lição do seminário 10, a angústia, ele também marca a relação essencial entre angústia e desejo. Todo sujeito confrontado com o enigma do desejo do outro, o que o outro quer de mim, é tomado de angústia. Ele também marca a relação essencial, não, desculpa, é tomado de angústia. É este um momento paradoxal de impotência, de angústia, em que todos questionam sobre o que são ou sobre o que representam para o outro. Mas Lacan pergunta o que é a angústia? E com Freud afirma que é um afeto. E como um afeto não é recalcado. Diz Lacan, ele se desprende, está à deriva, pode ser deslocado, louco, invertido, mas não é recalcado. O que é recalcado são os significantes.
são significantes que o prendem. Fecha aspas. Mais tarde, ele conceitua a angústia mais claramente como um afeto que não engana, enfatizando o seu aspecto de signo, um sinal em si mesmo que é um chamado para remediar a impotência, uma vez que esta é a base do afeto da angústia. A angústia surge ao mesmo tempo que a impotência inerente à experiência do sujeito de não ser capaz de nomear a causa de seu sofrimento ou de expressar seu desejo, experiências que em si mesmas expressam a sua aniquilação frente a um outro ameaçador. Isso a gente sabe que existe muito na primeira entrevista, né? Ah, eu vim porque eu não sei, é uma coisa aqui, né? Um buraco e tal. A pessoa tem dificuldade de Encontrar palavras, encontrar palavras. as palavras não dão conta É, de falar exatamente. é um efeito, Ou então fala antes, né? É um efeito de uma angústia devastadora do sujeito mesmo. É nesse, é nesse sentido que Lacan insiste no fato de que é possível amarrar, né, ele usa amarração, as modalidades de angústia às diferentes formas de laço social. Ou seja, é possível verificar que a natureza dessa forma de sofrimento psíquico está ligada aos impactos dos dispositivos de normatividade social. Eu trago essa expressão do Agamben, né, que eu vou falar disso depois. Então, como efeito dos dispositivos de normatividade social impostos aos indivíduos. Referia-se, assim, aos efeitos das relações entre capitalismo e ciência moderna, que na contemporaneidade afetam a própria constituição do sujeito. É interessante, não sei se vocês já leram o Jorge Alemã, ele ressalta muito isso. É um psicanalista espanhol que trabalha muito com a psicanálise, a questão social. Ele fala que as ciências sociais, de um modo geral, falam do impacto do social sobre o sujeito, né? De modo, até mais, fala a ideologia, o sujeito é tomado pela ideologia que o cerca e tal. Mas que Lacan tem uma particularidade, que ele fala do social afetando a própria constituição do sujeito. Que a gente vai ver que o Agamben fala que esse sujeito não pode se constituir, tal quando os efeitos são tão graves, são tão pesados, né, quanto os que o capitalismo está impondo outro dia, hoje em dia. Outro dia deve ser que eu quero, né? Eu acho que o que eu estou falando dessa relação social com a angústia, a gente está vivendo nesse momento com o que está acontecendo no mundo, sobre os efeitos do trânsito, e vivemos também de forma assim, inexorável na pandemia. Até hoje, eu acho que a gente ainda toma um soco, assim, quando lembra. Isso tem começado com o advento da pandemia, que foi uma invasão de real na vida de todo mundo. Parece que a gente repensa, mesmo sabendo que já tinha havido uma pandemia 100 anos atrás, né, em 1918. Mas quando a gente foi acometido, foi assim, mudou a vida de todo mundo. E daí, eu acho que muitas mudanças vieram acontecendo, né? Inclusive essa ascensão da extrema-direita. Exato. Contemporâneos. Né? Contemporâneo. No Brasil, a morte torna significante mestre, né? Sobre a constituição do sujeito me pareceu muito forte. Muito forte. Mas porque o sujeito se constitui. A constituição do sujeito se dá ao longo da vida dele inteira, né?
mas é na relação com o grande outro, a alienação, separação. E nessa interação, algo dificulta, né, a própria constituição. As crianças, né, o bebezinho pode ser afetado pelo estado de espírito da mãe, né? Mas, Mas não só, né? mas não só. Constituição psíquica e constituição do sujeito há uma diferença. Quando a pessoa falou isso, não seria a diferença? Não seria. Eu acho que a constituição, o chamado, que as pessoas chamam de constituição psíquica, está implicado na constituição do sujeito, né? Podemos pensar assim, poderia substituir, Lacan não gostava muito, mas no final ele fica usando o termo subjetividade, né? A constituição da subjetividade. Então, eu até hoje, quando lembro da pandemia, eu tenho a impressão que foi um pesadelo, que aquilo não existiu. Estou sentindo a mesma coisa com o Trump. Eu acho que Com o vai que está ser acontecendo de real também. Eu também acho que não é possível. porque não sei como você, mas tem dado um certo medo. É uma angústia mesmo. De esse louco joga uma bomba aqui. Ah, não vamos ceder a isso, e eu acho que não temos que ceder mesmo, né? Mas Vários jogos juntos, né? É o Putin, é o Netanyahu, né? Caminhar. o Xi Jinping, né? Eu acho que também ele também não está. Nós Ele somos acha caras. do mundo, né? O Trump é o imperador do mundo. Mas não só, né? Porque tem outras potências também. Né? E eu acho que é isso. Que A China só tinha, isso. Você já fez um trabalho, eu já te escutei falando sobre a mão do mercado, porque tem A gente, mão pesada. a mão pesada do mercado, né? Porque o que é que está por trás do Netanyahu é o Trump. O que está por trás do Bolsonaro é o Trump. O que está por trás do Trump é o capital. É dinheiro. É o dinheiro. Do Trump, quem compareceu à posse do Trump? Vocês viram as pessoas compareceram? o Zuckerberg, aquele Elon Musk, né? Foram os grandes. Então, se o social, tal como acontece agora, com esse capitalismo selvagem, esse mercado, né? Porque eu acho que tudo, como você falou, é o dinheiro, né? O Agamben fala que Deus, nesse momento, é o dinheiro, né? Isso, né, eu disse, né, que afeta a própria constituição do sujeito. São formas de angústia caracterizadas pelo sentimento de perda de horizontes de referência, pelo sofrimento sem endereçamento, sem outro, determinantes, inclusive, da afã do sujeito, que, exilado de sua subjetividade, é diagnosticado com palavras como estresse, pânico, depressão, né? No presente trabalho, proponho discutir essas ideias com base nas concepções de Lacan, particularmente presentes no seminário sobre a angústia. Apresentaremos também algumas ideias de Jorge Agamben sobre as características do capitalismo na atualidade, que corroboram com a perspectiva lacaniana, segundo a qual, em nosso tempo, os laços sociais são particularmente propícios à angústia. O Agamben era lacaniano, bem lacaniano, citava Lacan, falava de. Ele, depois de um tempo, ele parou, mas para ele, a linguagem e o que ele chama a voz, e nos livros dele tem letra maiúscula, a voz, mostram que ele tem uma influência enorme de Lacan. Ele põe a linguagem no mesmo patamar que Lacan. Aí eu vou começar um primeiro item chamado Amarrações da Angústia. Lacan usa a seguinte expressão, amarração da angústia a diferentes conjunturas,
para designar as mutações como efeito do que Freud chamou de civilização, e que chamamos, a partir do Seminário 17, o avesso da psicanálise, de ordem discursiva. Mas ele observa que a matriz dessas mutações é sempre a mesma. A angústia surge quando algo aparece no imaginário onde nada deveria aparecer. É bem aí, né? A pandemia, o trânsito. Mas ele, mas ele insiste no fato de que existem conjunturas sociopolíticas que favorecem o surgimento da angústia e cita como exemplo, além das guerras, das grandes catástrofes e males decorrentes das doenças, a miséria subjetiva, né, friso, miséria subjetiva causada pelas demandas atuais do capitalismo tardio, dada a proeminência dos interesses de mercado. Esta tem a ver com o sentimento que invade o sujeito por não se sentirem capazes de evitar algo que os invade de forma insuportável, algo impossível de simbolizar. O que o outro quer de mim? Pergunta o sujeito. No entanto, sob a angústia, o seu desejo, que é sempre resposta às demandas do outro, pode nem mesmo criar um enigma, a partir do qual essa pergunta poderia ser respondida pela formulação de um desejo. O desejo é do outro, a alienação é da ordem do necessário, mas o desejo é do sujeito por meio de sua separação das exigências do outro. Aí Lacan vai a Heidegger, Kierkegaard, né? O amor generalizado, para usar uma outra expressão de Lacan nesse seminário, que vemos hoje, é explicado por Soler como sendo o das sociedades que se apresentam como corpos inertes, atravessados por gigantescos processos de destituição subjetiva, de modo que nesse mundo aparentemente ordenado, em que o sentimento de sua reprodução perpétua é avassalador, aí surge a angústia. Eu tenho uma imagem que me vem quando eu penso nessa destituição subjetiva, que é o que o trabalhador sofre no dia a dia para vir de onde na condução pública ou até, né, trabalhar, voltar para casa e chegar em casa 2 horas da noite, os filhos já estão dormindo, come uma coisa e dorme porque tem que acordar às 4 da manhã. Ele não tem vida própria, né? Não tem vida, não tem vida. E isso é muito comum Para ganhar um salário, né? para ganhar um salário que não permite ele sair desse lugar, né? A angústia surge, então, quando, diante do rosto do grande outro, ocorre a afânise e o vivente é amordaçado. E o que acontece? Como Freud, Lacan se interessa pelo mal-estar conjuntural, diagnosticando como produto de um discurso capitalista, que tem a característica, inclusive, de destruir a transmissão simbólica de valores, crenças e objetivos e dos laços sociais que neles se baseiam nessa transmissão, sempre com a sobreposição das leis do mercado. O discurso do capitalista, de Lacan, fabrica o sujeito do desejo, mas do desejo de ser rico. Sua marca é a rejeição da castração, que exclui o outro do laço social e seu apelo ao sujeito para se relacionar com os objetos mercadoria comandados pelo significante mestre do capital, como a Vera falou. Essa condição leva ao que o George Agamben definiu como vida nua, a do homem reduzido à sua biologia. E olhe lá, né? Que come mal,
Até essa normal. ideologia está super afetada. Aí eu passo para essa parte que eu tomo um pouco o pensamento do George Agamben. Para esse filósofo, o que está em jogo na contemporaneidade é a vida nua do cidadão, do que pretende ser cidadão, né? Mas nem é. Concepção que carrega em si a crítica dos efeitos do capitalismo sobre os sujeitos. A vida nua, para o filósofo, é o resultado das articulações da política com o direito. Ele explora muito isso, né? A ideologia que o direito contém. É incrível. Só o direito, afinal de contas, só dá a razão para o rico, né? Para o poderoso. Então, o seu trabalho, né, com a política do direito, no exercício do poder soberano que separa os indivíduos do seu contexto societário, produzindo vidas desprovidas de voz, linguagem e cultura. Vidas reduzidas à pura biologia, que, sob tais condições, podem ser submetidas a situações extremas de vida ou de morte, de acordo com os interesses e a lógica do poder a que estão submetidas. Como veremos a seguir, essas concepções são definidas por Agamben no contexto de sua reflexão sobre as particularidades das relações de poder atuais, a centralidade da economia e da racionalidade administrativa, cuja lógica priva os sujeitos de sua voz, isto é, de seu lugar como sujeitos de sua história. Assim como a psicanálise, Agamben valoriza a linguagem, a fala, menciona a voz, a qual atribui um lugar central nos processos emancipatórios da posição de sujeição aos ideais preconizados pelo discurso capitalista. Em O que é o Contemporâneo, vou mostrar isso aqui para vocês. Política também, né? Necropolítica também é ele que introduz, né? Você pode complementar, eu não troquei porque estava grande o texto. Essa editora, Argos, ela é da Universidade Comunitária de Chapecó. É uma universidade com uma posição à esquerda, né? Ela está publicando assim, ó, são conferências dele, né? Mostrar. Eu já esqueci dessa câmera, muito tempo, vou dar uma olhadinha. Eu posso botar também no chat aqui. Passa lá. Passa. Eu acho muito interessante que ele tem uma afinidade de pensamento com a Judith Butler também. O que ele chama de vida nua, ela chama de vidas que não têm direito ao luto. Aqueles que não têm direito ao luto são os matáveis. É bem interessante. E ele, na questão do dispositivo, ele parte de Foucault, na verdade, né? Quem lança o termo primeiro é Foucault. Foucault fala em positivité. Eu nem sei. Falando da escola, asilos e confissão, né? Mas é bem interessante você perceber essa afinidade desses sociólogos, né? Desses estudiosos da sociedade com a psicanálise, de fato, como você está chamando a atenção. Na contemporaneidade, a psicanálise está saindo daquele lugar onde ela era colocada muito como psicologia, né? É para atender, ajudar as pessoas, Mudar o comportamento, adequar o adequar o comportamento. comportamento, né, dos que saíam da normatividade, como o Agamben fala. Mas quando você falou da impossibilidade do sujeito fazer o luto, né, me remeteu de novo à pandemia. Pois é. E a posição do Bolsonaro, né? Eu não sou Bolsonaro, a pessoa morre, ué.
né? Assim, A gente tem que se lembrar. Bastante raiva deles. é mesmo. Não dá para isso cair no esquecimento. Não, não sei o que. De jeito nenhum. E o próprio tem que lembrar, assim, a todo momento tem pessoas dentro da vida, né? Então, não só os nossos, mas da nossa volta, artistas que a gente É, se identificava e tudo mais. E ainda assim também tinha um certo desconto jornalista também de voltar à produção de uma forma muito rápida, de uma forma até agressiva e violenta do nosso ponto. Né? Então, isso além de depender desse estado de luta constante, e poderia do impacto elaboralista que a pessoa faz. Daí tanta gente adoeceu, né? Olha, eu nunca trabalhei tanto na vida quanto eu trabalhei no pandemia. não, foi uma coisa. Foi assim, muita gente adoecida, né? E por aí mesmo. Quem não morreu, né? Ou teve a doença e viu a morte perto, ou familiares, amigos. E não é só a perda das pessoas também, é a perda relacional. Né? Também. Não foi pro online, entendeu? O contato social. Você vê que isso teve uma influência. Cujo efeito está até hoje, né? Sim, Sobre os adolescentes. nas crianças. As crianças que nasceram durante a pandemia, ou um pouco antes, que não tiveram, não socializaram, porque ficaram, né, trancadas com os pais em casa, e os pais tendo que trabalhar. As crianças têm dificuldade na sala, foram melhorar quando puderam, de fato, a pandemia passou e entraram para a escola. Literalmente com a fala, né? Com a fala. Né? As crianças não falavam. Questão da voz, né? É. Ao vivo, por exemplo. Todo mundo virou autista, de repente, né? Não estava fazendo tudo, foi autista também. Uma sociedade autística, né? Se nós pensamos. Todo mundo. Produz autistas, né? Poderia autístico. Exatamente. Então, se for, são muitas as consequências. Né? Adolescentes em depressão. Claro. Porque nem todos têm irmão, nem todos têm coleguinha no prédio, que às vezes deixavam brincar, né? É isso, não é mole, né? Então, e aqui você falou, né, de querer que voltasse tudo à normalidade. O Agamben fala de centralidade da economia e da racionalidade administrativa. Era isso, tem que fazer. É o que o Trump também está fazendo, né? As regras administrativas do governo dele são regras e têm que ser cumpridas. Produzir a qualquer custo, né? Então, eu ia falar do livrinho, né? O que é o contemporâneo? É muito bom, é uma palestra dele, né? O filósofo descreve essas formas modernas de controle do capitalismo usando o significante dispositivo. Essa que tem um livrinho aí também correndo. Sua inspiração para o desenvolvimento desse conceito é o termo positividade, já usado por Foucault para descrever estratégias de poder. Para Agamben, o termo dispositivo tem seu significado inspirado na história dessa noção, mas adquire um significado próprio. Para ele, o dispositivo, cito Agamben, é tudo aquilo que tem, de uma forma ou de outra, a capacidade de captar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar o quê? Os gestos, condutas, opiniões e discursos dos seres vivos. É tudo, né? Tudo é controlado. Em O que é o dispositivo, ele resume seu pensamento sobre esse termo. Cito ele, uma citação um pouco longa. O que procura individualizar com esse nome dispositivo é, sobretudo, um conjunto absolutamente heterogêneo que envolve discursos,
instituições, estruturas arquitetônicas, decisões regulatórias, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, propostas filosóficas, morais e filantrópicas, até as filantrópicas. O dispositivo é a rede estabelecida entre esses elementos. Isso significa que o dispositivo é essencialmente de natureza estratégica, ou seja, uma certa manipulação de força, uma intervenção racional combinada das relações de poder. Ele atribui sempre, ele não trata disso no dia a dia, mas como disposições governamentais, né, administrativas governamentais. Seja para orientá-las, né, esses dispositivos, em determinada direção, seja para bloqueá-las, seja para fixá-las e usá-las. Ao contrário dos dispositivos tradicionais, escolas, prisões, confissões, asilos, os dispositivos atuais, internet, telefone, celulares, televisão, câmeras de vigilância urbana, agora a inteligência artificial, né? É diferente, é mais ainda. É mais ainda. Um dispositivo. É. Não. Mas é claro. É o seguinte, quando você falou dispositivo, Vera, você viu que o dispositivo vem do Foucault, né? Eu fiquei pensando no dispositivo do passe. Porque, afinal de contas, Lacan usou esse termo também, inclusive, completamente diferente, o oposto, seria o oposto do que o Agamben fala, né? Do dispositivo como manipulação. Mas é uma regra, né? É uma regra, mas não é um controle, né? Ao contrário, o cartel do passe não tem. Se bem que o Lacan não criou o cartel do passe, isso foi depois, o júri, né? Mas ele usou sempre essa palavra dispositivo. Ele usa a palavra Dispositivo do passe, exatamente. Foi influência do Foucault, troca. Olha só, tinha pulado um pedacinho aqui. O Agamben veio depois, né? O Agamben também fala, ele cita o que é o dispositivo, ele cita Foucault. Ele cita longamente. Você pegou o terceiro, é uma trilogia, o que é o contemporâneo, o que é o dispositivo, o que é a necropolítica. Pois é, não, esse eu não li. Mas olha só, no livro, esse livrinho mesmo aí, ele explica que essa que ela pegou não foi bem só no Foucault. O próprio Foucault, de acordo com uma longa, eu tinha pulado esse pedacinho, com uma longa pesquisa desenvolvida por Agamben, já tomou emprestado de Polite, em Introdução à Filosofia da História de Hegel, que, por sua vez, o utiliza inspirado em Hegel, para quem a positividade é relativa à coerção, ao obstáculo à liberdade humana. Lacan pegou no outro sentido. Assim como controle também, né? Chama de controle a supervisão. Ele chama Em francês. E o próprio cartel Ela chama de controle, chama em francês. Controle. E o cartel, gente, que palavra mais. Cartel é lindo, a palavra mais bonita. Significado. Você fala o cartel das drogas, né? Não, mas o cartel é muito. Os interesses. Também. Hein? Os interesses econômicos. Está vendo? É um cartel. É um cartel. O mundo inteiro, a economia. Chama cartel. O que interessa a ele, né? Vem daí. Empresas que se unem para comandar. Pois é. Tanto é que é para. É engraçado essa coisa. Você pode estar lei, poder pular de um extremo para o outro, né? Exatamente, porque assim, os significados são muito distantes, né? Para gente, o cartel, para gente, Exatamente. cartel. Então, é preso quem faz cartel.
É preso. É preso, não pode fazer. Pela lei brasileira. Americano? Não, brasileira. Quem faz cartel? Uhum. Pela lei brasileira, quem faz cartel? Então, Cria. sim. Economia. Na economia, claro. Economia, se você faz um cartel, Explica aí o que é um não, cartel. quando as empresas se juntam para poder dominar. Claro. Os poderes, uma reunião, eles se juntam para falar gasolina entre todos nós, você se É um cartel. Não pode. Cartel foi. É. Você evita concorrência, evita um monte de coisa. Esse junto para O cartel evita Até na feira tem isso. as coisas são combinadas entre as empresas para fazer de um jeito que elas vão sempre se. Então, o cartel se liga realmente a império, digamos. é um império. De certa maneira, De uma certa maneira. se juntam para criar um império. Tem uma filme sobre isso, né? Então, O que Lacan foi feito? Essa coisa de subversão, né? Hein? subverter, né? É a subversão. É, para subverter. Olha, aqui na internet está falando que cartel é grupo de empresas independentes que formalizam um acordo para sua atuação coordenada com vistas a interesses comuns. O tipo mais frequente de cartel é o de empresas que produzem artigos semelhantes, de forma a constituir um monopólio do mercado. Isso. Exato. Cartel monopólio. É esse monopólio. Não, Olha, nosso encontro lá de Maceió é sobre cartel e iniciativa, que é o tema que chamaram as pessoas. Estragou seu time. não desanima, não. Já estou começando a estudar. Que bom. É, No âmbito administrativo, o cartel é considerado conduta anticompetitiva e, portanto, fere a livre concorrência. Por essa razão, o cartel é investigado por meio de processo administrativo instruído pela Superintendência Geral do CAD. Uhum. Eu acho que faz sentido no caso, não, porque, na verdade, a ideia é que tem uma organização de pessoas que sejam semelhantes no sentido da busca desse objetivo, né? E, na verdade, não é império, porque mais um, ele não manda. Né? Ele vem fazer um contraste no sentido das objetivas. Então, eu acho que o cartel é apropriado, no caso, sim. Eu acho também em outro sentido em relação ao sentido inicial financeiro. Interesse do saber, do conhecimento. a gente sabe que tanto Freud quanto Lacan eles utilizam termos de guerra, muitas vezes. O Freud usa catexia, que é um termo de guerra, né? E Lacan também. Tanto é que quando Lacan vai para os Estados Unidos, em 75, chamam a atenção dele para isso. E ele diz assim, gente, mas presta atenção, porque não pode haver uma guerra entre analisante e analista. A interpretação não é uma arma de guerra, né? Que nem, inclusive, vai lançar um livro agora, né? O que faz o psicanalista, né? Sobre. Ato, interpretação Já, lançou. já saiu? Já. Na ler. Já saiu, Dali? Então, estou atrasada. Ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Não sabe o tema, o lema dele, é tudo sempre muito. Então, Mas ele chamam a atenção dele, né? Que tem uma proximidade entre o vocabulário da psicanálise, determinados vocabulários, digamos assim. Crítica, estratégia, qual é o Acho que a estratégia era isso. Daquele livrinho mesmo, Uhum. sobre a guerra, né? Daquele nome que eu não sei, não lembro. É um nome diferente. não é muito feliz. Essas a gente pode até justificar, né? Mas não são muito felizes essas coisas. A senhora está dizendo, a gente não tem que concordar com tudo que ela quer dizer. Claro que não. Não, você não tem que concordar, não. Só o título A maior parte possível, né? Que nome ele deu, né? Uma questão de nomear. Ele nomeou, né, dessa forma, né? A gente não tem que pensar que o inconsciente é um santinho romântico. ao contrário, né? Não é. Não é. Não é. Exatamente. Então,
um pouco desse vocabulário, porque a gente lida com as pulsões não são vazias. Ao contrário. Não, Sim. Vera, o inconsciente é o sujeitinho sacana que nos habita. Peraí, Bom pode dia, aumentar um pouco? Sônia. Não, estou fazendo um gracejo aqui. Ela disse inconsciente, não é santinho. Ah, claro. É um sujeitinho sacana que nos habita. Bom Assim, dia, é um Sônia. sacana que nos habita. Isso, que legal. É isso. Beijo, querida. Vou aí almoçar com você depois. Ah, vem almoçar. Sim. A gente já Não tem essa situação, essa coisa vertical, né? não. Não tem vertical. Isso é um bom, Isso foi marca uma boa diferença, né? A diferença é fundamental, porque tudo que é vertical é péssimo, né? Pois é, é exatamente. A ideia do cartel é das pessoas se reunirem em torno de um tema, né? é, Um tema de comum, interesse comum. Interesse comum, interesse comum no cartel, às vezes, Uhum. comum. Que ligado ao saber, né? Não tem um monopólio. Não tem monopólio. Objetivo de monopólio. já seminário que ele escolheu Também é uma palavra muito boa. Não, acho muito boa. seminário, organização, formação de Seminário. vários. Seminário é muito bom. Ah, sim. Você pensar por aí é de formação. Formação, exatamente, a formação Dos padres. Só que nossos seminários não têm a característica de seminário, né? Acaba sendo Nossa, temos interessante os termos Eu acho isso uma pena. escolhidos. Acaba Nós igual. E não é exatamente. Parabéns, eu acho que Mas na real, sim. as pessoas interagem bastante. Sim. Eu acho que a família branca me lembrou a palavra seminário, que é algo padre. A família dele era muito Irmão, É, Como você falou, vem do inconsciente. Bom, mas eu não acho que Lacan deve ter pensado muito para escolher esses termos. Lacan deve ter pensado muito para escolher esses termos. claro. Mas tudo é tão cristão, né? É. Tanto seminário como seminário. Então, Bom, cada um sentido aí. então, voltando um pouquinho, vou ler um pedacinho que eu acabei de ler. Ao contrário dos dispositivos tradicionais, escolas, prisões, asilos, etc., os dispositivos atuais, internet, celular, televisão, inteligência artificial, é aqui que eu quero chegar, que eu acho um pensamento complexo e belíssimo mas discutível também do Agamben. Essa complexidade toda não permitem mais verificar a produção de um sujeito dito real, o que dá origem ao não sujeito, o que dá origem não ao sujeito, né, esses dispositivos todos, mas a uma indiferenciação entre subjetivação e dessubjetivação que impede a constituição ou a recomposição de um sujeito. Eu acho difícil de entender. Isso é difícil mesmo. Né? Há, como efeito dos dispositivos, subjetivação e dessubjetivação que são que a gente não consegue nem diferenciar. Eu fiquei pensando no TikTok, nessas coisas, nessas redes, né? Sobre os adolescentes e os adultos também. Será que aquilo está constituindo ou fazendo subjetivação ou dessubjetivação? Porque Talvez as duas coisas. é como a gente lavagem cerebral, mas ao mesmo tempo é constitutivo também, porque está entrando. Mas eu vou deixar que o Agamben fala. Na não-verdade do sujeito, desse sujeito, sob efeitos dispositivos, não há mais a sua verdade, e de forma alguma. Como um evento real, esse silêncio transborda para a imaginação
Não, peraí. Não, essa página não é daqui, não. Isso tá diferente do meu. Tá? Tá. Eu acho que eu fiz uma confusão com páginas aqui. Então, Qual para você? Qual para você também? No meu você estava não, aqui. mas eu tenho Não, é que falar, diferente. porque tá, dela ficou igual. Ah, Aqui que está errado. Segundo esse autor, Uhum. os dispositivos têm esse efeito. Por quê? Quantos menos subjetividades houver no combate corpo a corpo dos indivíduos com os dispositivos, mais dispositivos são criados como tentativa inevitável de subjugá-los. A categoria da subjetividade em nosso tempo está vacilando e perdendo sua consistência. Não se trata, para ser mais preciso, de cancelamento ou superação, mas de uma difusão dos dispositivos que leva ao extremo, olha só, o aspecto de mascaramento que sempre acompanhou qualquer identidade pessoal, né? Sem diferenciação, resta apenas um sujeito espectral. Quer dizer, a psicanálise não fala de identidade, né? De constituição de uma identidade, de uma personalidade. Há sempre um mascaramento só, né? Imaginário ali da identidade. E eu acho que ele segue a psicanálise aí, né? Então, isso, nesse momento, é levado a um extremo, as máscaras. E ele acha que, nesse rumo, resta apenas um sujeito espectral. Eu acho isso muito forte. Ontem, eu li, que uma pessoa me mandou, a USP e outros, o Hospital da USP e outros lugares renomados, que a gente tem até simpatia, com a inteligência artificial, fazendo todo o trabalho com problemas de pessoas que chegam com problema mental, vamos dizer assim. É chocante, chocante. Se não fosse longo, eu até ia ler aqui. Dá para você repetir isso? Ontem uma pessoa me mandou um material de um texto, um comunicado, uma coisa assim, da USP e outros lugares que a gente até respeita e que vão utilizar agora a inteligência artificial para diagnóstico, tratamento de pessoas que chegam com problema mental. Eu vou mandar para vocês, detalhado. Está faltando mão de obra. Está faltando. E nem tá, né? Eu sei. não, mas acho que a gente está falando de novo de capitalismo. Voltando aqui? Ao capitalismo. Porque ele faz uso da inteligência artificial e não paga os profissionais. Tudo. Competente para tudo. Mas a gente está falando de uma universidade Mas aí- pública, né? Assim, Mas aí é o papel da ciência no capitalismo, Pois é, né? Que lá atrás está a questão econômica, claro. exatamente. É tratar essa vida como essa vida boa, né? Exatamente. É puramente biológica. Pois é. Supostamente hoje, tudo deveria acontecer como se o sujeito pudesse, com seus objetos, gadgets, dar substância ao único objeto que estruturalmente ausente diz respeito ao seu desejo, objeto A. Para Lacan, é característico do capitalismo e da superabundância de bens uma dessexualização do desejo, para enviá-lo de volta aos objetos de consumo socialmente valorizados. Nesse contexto, sua erotização parece secundária. Tudo então acontece como se esses mesmos objetos técnicos, próteses, olha a prótese do médico, né? Substitutos do objeto de desejo, preparassem o sujeito para ser ele mesmo um objeto no grande palco do mercado, né?
Nesse sentido, diz Agamben, Deus não está morto, virou o dinheiro, né? Como você falou. O capitalismo, continua ele, é uma religião, como nunca existiu, porque não conhece redenção nem trégua. Ele celebra um culto ininterrupto, cuja liturgia é trabalho e cujo objeto é dinheiro. O capitalismo é uma religião puramente sectária, a mais sectária que já existiu. Mas não há nada imediatamente relacionado à adoração. Não há dogma, não há teologia. É o utilitarismo que lhe dá conotação religiosa. Vou ler espera assim, que eu estou tentando pular um pouco. De acordo com a lei romana, as coisas sagradas ou religiosas eram coisas que estavam muito distantes da vida comum. O capitalismo, como outras religiões, promove essa remoção das coisas da esfera profana. Nesse contexto, qual é a resposta dos senhores do poder? Ele põe entre aspas, né? Os senhores do poder. As dificuldades sociais individuais são concebidas, então, como disfunção, que deveria ser corrigida por técnicas de resolução de problemas. TCC, né? Que está tomando conta do mundo. A dimensão singular e enigmática do sujeito é ignorada. Uma fobia, uma tristeza, uma angústia são reduzidas a um conteúdo irracional a ser reprimido, a ser apagado para que o bom funcionamento da máquina humana seja restaurado. Termo também de Agamben. Mas Agamben nos convida a uma estratégia diferente, a saber, a profanação dos aparelhos de governo e a hipótese de um ingovernável como ponto de fuga e início de uma nova política. Eu ouvi dizer que ele era anarquista, né? E essa frase parece, né? Ingovernável. A hipótese de um ingovernável como ponto de fuga e início de uma nova política. Essa é a sua contribuição para o debate sobre os efeitos do capitalismo. Mas o que ocorre? Aí ele tem um livrinho desse também, com o tema profanação, que são as atitudes, né, o que se poderia fazer para profanar o capitalismo. Você sabe a história que o Deleuze diz que dizia, né, que a única saída para acabar com o capitalismo é ele chegar no máximo para poder explodir e acabar com. Será que o Trump consegue? Já aquela outra notícia que aconteceu. Parece que está chegando. E aquele outro cantor, Antônio Negri, né? Ele fala justamente. Agora me perdi o que eu ia falar. Ouvindo muitos comentaristas da política americanos, bons, assim, eles falam que o Trump está acelerando a decadência do império. Pode tomara. Para, é verdade, que Trump está acelerando a decadência desse império. Não, mas olha só, acho que explode o capitalismo, explode o planeta junto também. Explode. Tem uma galera que defende que é mais fácil. Isso é muito político o capitalismo. É mais fácil a gente tentar fora do planeta, como o cara lá está tentando fazer, do que a gente acabar com o capitalismo. Mas olha, explodir não significa explodir essa racionalidade, pode ser. Não, é o né? risco da bomba atômica. Mas Já está aí desde 45. Teve um filósofo que já falou, um deles, não me lembro bem qual, porque ficou se perguntando por que é mais fácil produzir filmes sobre o fim do mundo, por que é mais fácil falar sobre o fim do mundo do que falar sobre o fim do capitalismo? Por quê? uma boa. Boa pergunta, né? Então, É verdade.
A pergunta dele aqui. Mas o que encorajaria esse movimento de profanação do capitalismo? Ou seja, desenvolver o que poderia profanar a concepção do capitalismo considerado como sagrado. Será que os BRICS conseguem? Os BRICS? É uma tentativa boa. Vamos sonhar que é bom. É. Sonhar, tem que lembrar isso também, né? Apesar de tudo, né? Tem que sonhar, É preciso, fantasiar. é preciso sonhar. Aí o último pedaço aqui do texto, a última parte, arte e psicanálise como dispositivos de profanação. Do ponto de vista psicanalítico, o sujeito desejante, o desejo indestrutível, não seria a possibilidade de uma nova política? Considerar até mesmo a angústia como um sinal de que há sujeito ali, assim como a fobia, o estresse, tudo isso, né? A experiência clínica do inconsciente nunca cessa de revelar que é somente à custa do ato, do desejo, do sonho, do sintoma, da angústia, sinais do sujeito, que pode surgir o novo. Ao contrário da ideia de que o perfeito funcionamento da máquina social e da máquina humana, ou a harmonia, levaria à saúde, para a psicanálise é preciso deixar espaço para o furo. A psicanálise e a arte não nos permitiriam vislumbrar outra maneira de confrontar os fatos da civilização? Psicanálise e arte têm em comum a possibilidade de exercer essa profanação. Ao contrário, como se diz, da pretensão de aperfeiçoar as instituições humanas, a ideia de progresso, né, que rola tanto e hoje tão criticada, do ponto de vista tecnicista, médico, que silencia o sujeito, o olhar da psicanálise está na falta primordial, sintomática, que não pode ser tamponada no próprio coração dos dispositivos. É justamente por isso que não se trata de silenciar o sintoma, a angústia, mas fazê-los falar. Ao contrário do discurso da ciência, que aborda o sintoma como disfuncional, para a psicanálise, o sintoma é um indício de uma verdade singular, um lugar de profanação, né, dos dispositivos. Em suas formulações após 70, não. Em comum com a psicanálise, as artes também exerceriam essa profanação, como pensava Gandhi. A arte moderna e contemporânea, que nasceram no século XX, assim como começo do século XX, assim como a psicanálise, distinguem-se da arte clássica, metafórica, contemplativa, representacionista, né? Olha ali, uma arte como a clássica, que representa quase uma fotografia. Aliás, surgiu também junto com a fotografia. É uma fotografia. Pois é. Pra cá, né? Já aquela ali vermelhinha, não, é uma crítica à ideia de representação. Aquela ali vermelhinha, Vermelha e preta. da nossa vermelha e preta ali, perto da escultura, é uma obra da Sônia Roth. Aquela ali tá... Então, isso, essa diferença é importante, porque a arte clássica ela visava ser como quase uma fotografia, o mais perfeitamente possível. Lembra dos retratos dos reis, né? Perfeito, me impressiono tanto com esses retratos. Se era num parque, numa floresta, todos os detalhes, os capinzinho, o cabelo das moças, cada fio. Cachorrinho, bem Cachorrinho, pois é. Então, é uma. O que
faz efeito ali, e o importante é a beleza, né? É a beleza. E a contemplação. A arte contemporânea, nascida na mesma época que Freud, e até a gente pode procurar razões para as duas coisas terem nascido juntas, mas não cabe aqui, elas não têm essa função de contemplação, não pedem contemplação, mas estranhamento, né? A gente olha, não sei se é bonito, o que que é isso? Eu acho até que tem uma beleza, mas muita gente acha que não, que só causa uma experiência quase sensorial, física no sujeito. Porque quando tudo está fora da representação, a gente tende a estranheza. Estranhar. É o nosso imaginário que fica afetado, porque o imaginário quer fazer sentido, né? Tem gente que odeia a arte contemporânea por isso, porque não tem um sentido e começam a interpretar, né? Engraçado que eu falei com o Quiné. Posso passar para a Vera a foto do quadro que você tem? É um quadro meu. E ele falou, aquele que é uma rosa? Não mancha. Uma rosa. Deu sentido, né? Parece. Eu também, uma rosa vermelha me lembrou muito um quadro do Dalí, Ah, é? que é também só vermelho, assim, que parece uma rosa vermelha também. Mas eu nem depois que ele falou, eu não acho que tenha nada da rosa, e de nada, é uma mancha. Sabe que eu vi ali também, assim? Aí, Tem um tubo vermelho, assim, parece uma parte interna da gente. Sabe assim, o coração, que quando você olha, né, assim, em cores, né? Ele um livro, sabe tem um isso aí? vermelho, né? Assim, meio tubo, meio nervo, assim, depois uma parte mais volumosa, né? É um coração vermelho também ali. Nosso coração, olha a projeção das pessoas, né? Só estão pensando em coisa boa, amor. Na nossa faculdade. Ainda estão vindo uma bomba, né? Quando foto. Se eu acho ele. É fácil essa foto? É bolsa preta. O teste de Rorschach. Ah, pois é. Eu acho que ele está aqui, deixa eu ver, obrigada. Pois é. Bem, eu não tenho, não poderia pôr até ali, mas não tenho. Vamos lá, gente, o pessoal está lá. Então, Assim, para você ver melhor. Ah. Ah, mas é. você vê o quê, Lê? Não, não vejo. Olha só, a minha A tendência gente sempre não vi, pode gente. mostrar para ele. A minha tendência, Vê, veja, gente. eu vi duas pessoas. Gostei muito desse quadro. Gostei. Pois é. Depois a gente mostra aqui. A gente mostra aqui. Tem que me Então, Mas eu não vi nada assim, não. Mas eu vi duas pessoas. Duas rosa, outra influenciada pelo Rochard, né? A arte moderna e contemporânea, que nasceram no século XX, né? Quase ao mesmo tempo que a psicanálise, se distingue da arte clássica e metafórica, estou falando, repetindo, né? Contemplativa. A arte contemporânea, particularmente por seus, por seus próprios recursos pictóricos, né? Mas se a gente olhar aqui, ele tem um lá no canto também, ou então essa rede também. Essa instalação. Essa instalação É maravilhosa. essa também é contemporânea. Imagina no tempo do Renascimento isso aí, né? Leonardo da Vinci tentando. Na verdade, foi uma solução. Essa instalação foi uma solução objetiva, né? Como onde eu estava guardando as minhas esculturas. Pois é. Acho que deu para ver bem. Então, Foi uma solução objetiva. Guardar. E ficou, eu achei que ficou ótimo. então, em vez de contemplação, a arte contemporânea oferece um estranhamento, uma experiência especialmente corporal,
ela ressoa no corpo. Lembra que Lacan usa muita expressão ressoa para falar da escrita de Joyce, que a escrita ressoa, que os livros de Joyce e Finnegans Wake deve ser lido alto para Para ressoar. ouvir, né? Para você É, mesmo a ouvir. gente sente isso muito com a poesia. É. Essa arte é conceitual e tem cada vez mais função crítica e política. É impressionante, né? Você vai a uma exposição hoje de artistas contemporâneos, ela não está explicando. E agora, por exemplo, que nós estamos com esse foco, né, da recuperação do pensamento ancestral africano, eu acho que no CCBB, no MAR, tem exposições críticas, né, que fazem a crítica do nosso racismo. Então, essa arte contemporânea é quase sempre assim. Ou sempre, vou dizer por quê. Ela é conceitual, tem função crítica e política. Experimentá-la divide o sujeito pelo que provoca em termos de desconforto. Poderia que supostamente, não, desconforto, angústia, porque é estranhamente essa arte um questionamento, não de um objeto que supostamente poderia evocar, né? Mas da relação sujeito-objeto, né? A gente estava acabando de falar, a gente quer dar sentido, e ali você não pode. Ela aponta, sim, para o furo do real, para o vazio, para o nada. Como chama aquele pintor russo que pintou o quadro branco? É o Malevich. Pintou um quadro branco, pintou depois um quadro negro também, totalmente negro. E quando perguntavam para ele, mas o que é isso, essa tela? Você pintou, não pintou nada. Ele disse, não, eu pintei o nada, né? O vazio. Teve até uma peça de teatro. Teve do lembra? Nanini. Mas muito engraçado. Ele compra um quadro branco, O nome da peça é Arte. e põe na sala. Aí cada pessoa que chega, ele Os tem que amigos, fazer uma né? longa explicação. Não, até o moço que vem entregar alguma coisa, todo mundo ficou olhando. E ele tem que e a explicação que ele dá é engraçadíssima. Podia voltar essa peça. Boa, né? Foi boa essa peça. Ele mesmo escreveu? Quem? Quem escreveu? Ele, não. Eu não sei quem escreveu. Ela? Não. Mas eu tenho um pouquinho, né? Você falou? É o Malevich. O Malevich. Mas a peça é isso: o cara compra um quadro branco com uma assinatura. Né? E paga uma grana, paga caro. E aí os amigos e as pessoas que vão à casa e tal, vem aquela tela em branco, e aí o que é isso? E aí ele dá uma explicação, até que tem um amigo que fala, isso não é nada, você jogou isso dinheiro fora. É muito interessante isso, né? De alguma forma, se a gente pensar que a arte tem aí uma coisa de nos instigar, né? De causar estranheza, se for por aí, eu acho que funcionou, né? Funcionou. Só de provocar reflexão, né? Então, Está sempre no lugar da reflexão. Do ponto de vista do olhar, tem uma diferença? Porque o Lacan fala que a pintura, especificamente, nem tem essa função de dompto regard. Como é que a gente traduz dompto regard? Você depositar o olhar lá no quadro, é essa a função. Você dá o olhar? Vera, a história da latinha. Ele olha, né? Ela me olha. Talvez foi boa ideia. Que a arte olha para a gente e provoca a gente. A latinha, não é isso? O filhinho do ilustrador que diz que é Lacan, né? Você não viu, mas ela... Pois é. Eu achei interessante essa colocação da Vera, que me lembrou aquele quadro A Origem do Mundo de Colbert, né, que está no Dorset,
que exatamente eu acho que retrata o que a gente está falando, que é o realismo, tanto na pintura quanto na economia, o realismo clássico é exatamente disso que a gente está vendo, de mostrar a realidade. É uma certa distopia, né, que mostra uma realidade bastante cruel e todas as facetas mais ordinárias, digamos assim, tanto do humano quanto do coletivo. Nadir. Mas é isso. É só uma É observação, isso. achei interessante quando o Vera É, falou da pintura. Assim como a gente tem Machado de Assis, nosso realismo, enfim, são fases da arte que também podem retratar isso que a gente está falando da economia, né? realmente. Isso mesmo. A arte sempre, né? Então, Salva. como comenta Gerard Wageman, eu gosto muito das coisas. Ele que fez aquela Estava no meu mestrado, fiz um mestrado sobre o olhar, e ele estava na Giza lá. Então, e ele que fez a exposição da obra de Lacan lá que a gente foi. Ah, eu não fui. Ela Mas que não vai dar. ele é da EBP, né? Quem? O Wageman. Acho que é. Não. Ou não, freudiano. Hã? Ele é da escola Da escola Causa Freudiana. Pois é, ele que produziu, estava lá o nome dele. Então, ele diz o seguinte: como comenta Gerard Wageman, a arte contemporânea pode ser considerada como aquela que, por sua mera presença como objeto, ironicamente nos confronta com a ausência, né? Com falta de sentido. Faz-nos ver a falta essencial que habita e sustenta qualquer objeto. Um objeto, portanto, celibatário. Um objeto casado com a ausência, que mostra profundamente o que é um objeto. Eu acho essa frase dele incrível. Dentro do véu que cobria a representação pictórica, confronta o espectador contemporâneo com o objeto real, não mediado, de modo a modificar os marcos tradicionais da ordem da arte. As relações forma-conteúdo, continente-conteúdo, visível-invisível, estão também em jogo aí, como no campo da psicanálise, a opacidade, a falta, a falha, o furo, constitutivos que causam angústia, mas promovem o desejo. Ao contrário do que pretende a ciência ser visto do capitalismo, que é amortecer essa falta com seus gates, no caso dessa arte, trata-se de evidenciá-la. Nesse sentido, o trabalho de Francis Bacon é exemplar. Estou terminando, gente. Aí eu trouxe umas fotos, né, umas coisas dele, para vocês verem, terem uma ideia. Ele faz as telas bem mais, de 2,60 m, 2,70 m de altura, e de lá, dessa cadeira lá, talvez, são enormes. As cores são impressionantes. Concordo com o Moldova. Você já viu no museu? Já, várias vezes. Aqui não. Teve uma vez. A gente foi ver fora, né? Fomos ver fora também. Eu queria. Olha aqui. Porque ele começa a pintar mais no começo do século, quando Eu acho incomodativo. incomoda, né? Incomoda muito. É desagradável. Ele é considerado o pintor mais importante do século XX, né? E vou mostrar mais um. E ele conhecia muito a psicanálise. Ele era muito culto, muito culto. Eu tive a oportunidade de ver, de ler um crítico inglês que fez entrevistas com ele durante 20 anos.
Então ele mostra, e ele falava mesmo tudo que ele pensava. E aí, quando ele foi fazer, para explicar para a questão do critério que ele usava, do método, vou chamar assim, de pintura, não sei se tem nesse livro, mas tem em todos. Enfim, ele fala o seguinte: eu jogo a tinta e sigo o acaso, né? Para você ver a diferença da postura do pintor que está lá com seu pincelzinho, pintando, né? Uma coisa linda, um anjo no céu, do Renascimento. E aí eu vejo o que a tinta quer fazer, né? E é o acaso que surge a minha tela. Aí ele mostra essa, depois se eu achar que eu mostro, que ele disse, eu até pensei que as tintas estavam indo para pintar um pássaro, mas não foi isso. E aí são costelas, você já deve ter visto, costelas assim no açougue, sabe? Uma coisa forte, com o Papa Inocêncio na frente, né? Terrível. É terrível. O Papa está dentro de um quadrado É, que o Busserru usou nesse texto sobre o autismo, Ah, que é? é o Papa Inocêncio. Quem pintou? Enquadrado. É, tem vários quadros sobre o Papa Inocêncio. O trabalho desse livro da Bárbara Gottimozin é sobre. Ela começa com Moisés e tal, mas vai terminar com várias fotos aliás, essa a gente pode. Do Papa, as reformações do Papa. Pois é. Mas quem pintou primeiro o Papa Inocêncio foi Velázquez. Todos se inspiram em Velázquez. É lindo. Olha o poético dele. É justamente tirar, ele faz para tirar os vícios do pensamento, entendeu? Exatamente. Uhum. O Deleuze tem o melhor livro sobre o Bacon. Trabalho incrível. É um livro, é um livro. Foi o primeiro livro que eu li junto com seu filósofo preferido, Roberto Machado. São mesmo. Os vícios do olhar, né, Tânia? Não, do olhar. É uma boa ideia, é uma boa expressão. Olha aqui a capa desse. Tem muitas Esse eu tinha mostrado. tem muitas feridas corporais, né? Assim. Ele foi martirizado na época porque era gay. Né? Porque ele era do século... De que época? Do século XVI. Não, meu bem, 20. Não, ele nasceu Bacon, Bacon, 20. Peraí, Não, nasceu em 19, para estar pintando já vamos pesquisar. também em 20. Impressionante. Sim. Que é a cara dele. São angustiantes, né? São. Eles são angustiantes, não são? São. Desconcertantes. Esquisito, né? Dá uma estranheza mesmo. Tem uma Bacon pequena aqui. pintou 1951. 1951. Atual. Não, mas Nasceu em outubro de 14. Não, não pode. Ele morreu em 92. não, só Francis Bacon. 14 não. Nasceu em janeiro de 560. Não, esse é outro. É 14 para 90. Interessante Menos que é o de mesmo nome, será que ele viu ou não, né? Morreu em 89. 1914 para 2000. Eu não entendi, era 92 que ele morreu. porque ele tinha necessidade de pintar tantos autorretratos. Em 1975. Me perguntaram isso. Por que ele tinha necessidade de pintar tantos Não, minha mãe autorretratos? Agora não sei qual é a nasceu resposta. Vai para aqui. Em inglês. É.
Que é sério. É, Mil o pessoal lá 1909? De 1909 a 1992. é. de outubro de 1909, Não, depois de 1990. aqui a gente está batendo papo, mas o pessoal não está participando. fugindo da angústia. Fugindo da angústia. Mas não foi só Bacon, né? Que no começo do século, isso aqui é o dadaísmo, que também foi no começo do século. O Duchamp, né? Marcel Duchamp, fez os trabalhos dele em 1906, 1911, aqueles trabalhos, a roda da bicicleta, coisas que a gente. Então, a pintura virou isso, né? Tem o Bacon que deforma a imagem, mas tem também os pintores abstratos, que também aponta para o furo, aponta para a ausência de sentido. Lacan chega a falar naquele texto, acho que é no texto que ele fala sobre Marguerite Duras, que o psicanalista deveria ler autores de vanguarda, quer dizer, autores. Hoje a gente não usa muito esse termo, mas ele era bem usado para falar do contemporâneo, autores contemporâneos. E cita Marcel Duchamp mais uma vez na obra dele. Bom, então, cadê? Aqui. Então, nesse sentido, o trabalho de Francis Bacon é exemplar. Para Bacon é aclamado como um dos maiores pintores do nosso tempo e sempre sustentou que, para ele, o único objetivo da pintura seria a já mencionada profanação dos dispositivos sociais com seu poder homogeneizador, que que impede a constituição dos sujeitos. Inclusive, Bacon comenta que a angústia, que geralmente precede o ato criativo, né? Tem muita artista, não sei a Leila, que acha que fica muito angustiado quando vê ou a página em branco, quando é da literatura, ou a tela em branco, né? Ele diz que não, que no caso dele, a angústia que ele sente é o contrário. É quando ele olha, né? Sempre olhou para a tela em branco, ele viu os clichês sociais. Só clichê, clichê na tela. Ele tinha, então, um trabalho angustiante para expulsar os clichês, para dizer os clichês, que indicam padrões, mesmice, né? Que são produto desses dispositivos. Por isso que quanto mais estranho, melhor, no caso dele, né? Que foi produzindo. Exatamente. Para o termo da Tânia que eu gostei. O que você falou que ela faz com o olhar? Vício, né? Os vícios do olhar. Os vícios do olhar. E do psiquismo também. Mesmo. Sua pintura é uma forte crítica à representação como mimesis, concebida classicamente. Isso se explicita pela subversão que seu trabalho promove quanto a relações forma-conteúdo, dentro-fora, sensível-inteligível, ansiosos para o mundo da ciência, que vive de sua insistência em positivar logicamente os objetos de conhecimento. Bacon quis pintar não o objeto, mas o abjeto. O objeto considerado como estranho. A experiência de estranheza é o que a arte contemporânea muitas vezes provoca em nós, enfrentando e criticando a superestimação da razão, né? Quando você fala isso, o vício é a razão. Christophe, que é da literatura francesa, um autor importante, a propósito do abjeto, afirma, aspas, não é repulsa física que o abjeto provoca, pela falta de limpeza, de saúde, mas provoca, sim,
a ruptura da nossa identidade, do sistema, da ordem constituída, né? Na hora que eu mostrei, todos vocês falaram, não, todo mundo fez uma cara assim. Ninguém gostou. Ninguém gostou. Tem uma certa repulsa. É a importância da Gestalt especular, né? Então, não é difícil perceber. É muito bonito ver como houve esse aparecimento da psicanálise e da arte contemporânea no começo do século, assim como uma revolução em todas as ciências, porque caiu a noção de verdade, sabe? Aí vários autores, né, quebraram com a ciência que existia até ali, que era totalmente empírica, baseada em descobertas empíricas, e assim vai. A própria teoria da relatividade do Einstein, né? Exatamente, exatamente, foi quebrada. A noção de completude, né? Também. Tem um livro muito bom que fala disso, de um físico, que se chama a- a- O Fim das Certezas, né? Elia Prigogine, é fininho, mas é tão bom que ele mostra que atualmente não podemos ter certeza de nada. As teorias vão sendo substituídas agora com a rapidez, nem vão para livro mais, só para revistas, né? Que a gente nem tem acesso. Físico Heisenberg. Eu esqueci como é que é o negócio, mas enfim, tem a ver com a ciência. Da música. Não, do átomo. Do átomo, do átomo. O outro é da música, foi uma revolução enorme no começo do século, né? A música tonal. Terminando, gente, não é difícil perceber que subjacente a essa crítica da arte contemporânea, que tem como suporte as suas obras, as descobertas da psicanálise pulsam. Para Joseph Beuys, um dos artistas mais influentes e controversos de nossa época, e associado ao movimento da arte contemporânea, todo ser humano é um artista e propõe a criação como uma força universal capaz de moldar a sociedade. Trata-se para ele de se trabalhar em direção à verdade como concebida por Heidegger, para quem somente quando o homem, como pastor do ser, espera a verdade, que pode esperar uma mudança de destino. É isso. Muito obrigada. Obrigada a você. Nós que agradecemos. Olha aqui a carinha do Bey. Eu gosto muito. O cara morreu em 92, né? Ele nasceu em Dublin, Interessante, né? em 1909, e morreu em Madrid, em 1992. Uma forma. Você e a Sônia estão falando juntas, uma tem que esperar a outra. Pode falar. Eu achei interessante lembrar do efeito Heisenberg, que é filho chamado Heisenberg. Ele descobre que ao você observar o átomo, uma coisa que faz observar com a luz, tal, seja, ele se modifica em relação ao fato que você está olhando. Que é a ideia da não neutralidade, sempre tem uma influência sobre o outro. Então, você nunca sabe exatamente. Então, tem que ter uma equação X para tentar. Isso tem certeza que chama. Na física, para poder, porque você não tem de fato como medir. Eu vi isso também, muito interessante. E tem um matemático francês, eu não vou lembrar o nome dele, e fica na assessoria do Macron. Ele é um gênio. É um gênio mesmo. Na assessoria do Macron. Do Macron. Eu não sei que tipo de assessoria, né? Mas ele faz parte. E ele se apaixonou pelos Yanomami desse grupo de Yanomamis que eu ando estudando e tal. E aí ele mostrou assim o fim das certezas, que na matemática cada vez mais se descobre que o cálculo é impossível, sabe? Ele fez um artigo pequeno falando isso,
para dizer que os Yanomamis veem coisas e nós também vemos coisas, inventamos coisas, que a gente acha que eles é porque são primitivos, né? Mas não, Não, mas a gente isso sabe acontece na ciência hoje que em a dia. realidade é Eu achei isso o máximo ele fazer isso. Eu achei interessante recentemente um filme que eu vi com um literatura, da próxima semana, que não tem conhecimento de números. Então, se você perguntar quantos filhos você tem, ele não sabe dizer, mas ele sabe nomear todos os filhos. Ele não trabalha com número como a gente, uma, duas, três. É um americano que veio, assim, querendo catequizar, e acabou sendo, digamos, catequizado, melhor, influenciado pelos índios, que ele ficou tão impressionado com a comunidade que eles convivem, entendeu? Acabou sendo proibido de voltar lá. Alguns grupos não aceitam a escrita, né? Não aceitam que entre em alfabetização, Só oralidade, né? só oralidade. Alguém online quer falar alguma coisa, fazer alguma Dá uma pergunta? olhada no chat. A angústia, Eu fui numa lanceria, eu não lembrava de olhar. para voltar a essa premissa Eu inicial não me da lembro. eu conheci também, né? O Nelson tá lá, tô vendo. Tá, Ele Nelson sempre, tá firme e forte. ele sempre faz alguma coisa. A Eu tô, Carolina, né? por isso que eu pedi para dar uma movimentação. Aí eu monto um vídeo depois. Ó, só um adendo àquela, no princípio sobre o cartel. Não só produtos, mas a gente pode observar também uma corporação toda, um movimento de, vamos supor, as redes de drogaria. A união entre Pacheco e Drogaria São Paulo, Raia Drogazil. Então, é um movimento de corporação total, de manter em poucas mãos todo um processo de cadeia, né? De capitalista. A indústria do mobilístico também. É isso mesmo. Os bancos. Nada. É um monopólio, né? Aliás, Sim. Que de fato é ilegal pelo ordenamento jurídico brasileiro, mas que eles encontram como fazer, né? Eu acho que, muito bom, Nadir, é isso mesmo. É isso É mesmo. ilegal, mas está aí, né? pois é. Agora, Eles ficam alguns meses para aprovar, mas acabam aprovando. Para dizer que está em estudo, que não vão. Esse monopólio não vai acontecer, mas depois de 3, 4, 5 meses, aí eles. e a gente está vendo agora em produtos do dia a dia do brasileiro, como café, né? Que parece que houve uma. É interessante essa análise, porque você vê que determinados. A lógica de exclusão capitalista nas menores coisas no mercado. Você tem um café como o café arábica, que subiu exorbitantemente, e todos os outros tradicionais, que são aqueles péssimos que a gente sabe que é o refúgio do refúgio do refúgio, no mesmo patamar. Então, assim, se você fizer uma análise nas prateleiras do mercado, você vê quem está incluído, quem está excluído dos bons alimentos, aquilo que até a Sônia colocou. E os Mas que eu acho mais estão expostos, Nadir, são os que não são café, né? assim, sim, é o resto, Então, é o lixo, né? mesmo, é o refúgio. Para a gente, esse é um lixo lixo no sentido que o grão não é bonito. Impureza, um monte de impureza torrada. Agora, nessa linha que Sônia traz a questão da saída da psicanálise de uma posição elitista, né? Que é exatamente essa análise que eu acho que o tempo todo, tanto o pessoal que está aí quanto aqui, Sônia tem colocado essa questão que a psicanálise cada vez mais está saindo dessa posição muito particular da psicologia, que é de adequação social, né? Que eu acho que isso é importante. Isso é muito importante a gente pontuar. Gostei muito da fala da Sônia nesse sentido, e quando ela coloca a centralidade da economia acima de tudo, né? que me parece, quando ela traz exemplos assim práticos atuais, a questão de que como se as regras que têm que ser cumpridas são essas postas aí pelos tecnocratas, enfim, mercado financeiro, big techs, etc., né? Então, acho que é uma nova roupagem da banalidade do mal, porque o sujeito não tem que pensar. É uma
é uma regra a ser seguida, tanto faz, na verdade, não se pensa em valores nem em repercussões sociais dos atos que estão sendo colocados em prática, né? E achei também interessante a questão do cartel, que Leila fez uma pesquisa rápida, eu também fiz aqui, viu, Leila? E achei interessante a, a carta porque tem na minha pesquisa rápida aqui veio uma definição de acordo comercial, que é essa que a gente já estava falando, mas a segunda achei bastante pertinente, talvez a nós psicanalistas, que é carta que se envia a alguém para desafiá-lo, provocação. Eu achei isso, porque o cartel nos provoca, né? Eu achei bastante interessante. Obrigada, Sônia, valeu. Nadia, muito obrigada. Muito bom esse sábado. Eu fiquei pensando, Sônia, assim, bom, primeiro eu achei muito interessante esse percurso que você fez, né, de apresentar toda essa questão do capitalismo incidindo sobre a subjetividade, né, do sujeito. E aí toda essa coisa que a gente, né, fica meio tenso, né, com a situação da sociedade, do mundo, né, no momento. E depois, no final, você apresenta a arte, né, como uma saída. A gente fala tanto de arte aqui, mostra, né, né, enfim, acho que isso foi muito bom. E fiquei pensando assim, daquela questão inicial, né, que você falou, que o Lacan coloca a conjuntura sociopolítica como influenciando a própria constituição do sujeito. E aí depois você recorre à Gama, que explica bem também, né, como que isso se dá, né, essa dessubjetivação e tal. Essa frase, né, também, acho que também me marcou muito, dessa indiferenciação resta apenas um sujeito espectral, né? Inclusive o que a gente estava falando, né, dessa coisa do diagnóstico de autismo, né, muito, né, desse sujeito espectral, né, desse sujeito que fica ali diante de um virtual mesmo, né, que às vezes não consegue fazer essa relação olho a olho, né, que se não se posiciona, né, só aquele lixo entrando. Exatamente. Agora, se você não puder falar um pouco mais sobre como é que o Lacan fala disso, né? Que aqui o Agamben explicou bem, né? Você explicou bem através dele, mas o que o Lacan fala mais a respeito dessa incidência sobre a própria constituição do sujeito, pela estrutura sociopolítica, e aqui no nosso caso o capitalismo, né? Que a gente está falando. Eu acho que na obra dele toda ele vai falando, né, disso, da necessidade de separação. Alienação é necessária, né? Mas a separação, parece que o que ele está dizendo no Seminário da Angústia, e que interfere na própria constituição do sujeito, é de uma alienação mais grave, né? E que não teria como sair dela, porque o sujeito está tão tomado. Então, uma alienação sem separação? Porque É. o tempo todo a gente precisa da alienação e da separação, né? separação. São Pois é. operações que a gente da vida. Porque justamente eu fiquei pensando em termos de clínica mesmo, né? Como é que a coisa se coloca dessa forma tão estrutural? E os discursos que mostram que só o discurso do psicanalista considera o sujeito. Né? Eu diria que o Lacan faz previsões horrorosas, né? Porque ele diz lá, desde 67, pelo menos, ele diz: ó, vocês não viram nada, o racismo só vai crescer, só vai crescer, só vai crescer, vocês ainda não viram nada, né? E o racismo, as discriminações, os campos de concentração, a segregação. isso tudo. E aí ele fala: tudo vai depender do enfrentamento do real. Analistas, vocês terão que enfrentar o real. Conclama, gente, mas sim. E aí? E aí, nós já estamos vivendo isso que ele anunciou. Sim. Ontem eu vi no jornal que o Trump mandou fazer um novo censo, mas não é para contar imigrante.
Pois Não é, é Os para imigrantes, contar, os imigrantes. não é? Então, o imigrante já não é sujeito, mesmo que tenha vindo. Desassujeitado. o primeiro-ministro do Netanyahu falou explicitamente, não são humanos. Os palestinos que estão em Gaza não são seres humanos. Vamos acabar com eles porque não são seres humanos. E vamos acabar com eles matando as mulheres e os bebês, porque as mulheres vão parir futuros bebês e esses bebês terão futuros Nossa, terroristas. Foi a frase literal Pensa bem, gente, na situação lá em Gaza, que atos podem fazer? Como pensar? muito São difícil. transformados em a vida nua mesmo, só biologia e nem biologia. A Gisele quer falar. Fala, Gisele. Oi, gente, bom dia. Bom dia, Sônia, obrigada. Estão me ouvindo direitinho? Que eu estou numa situação meio precária aqui. Obrigada. Ótimo. Obrigada, Sônia. Muito instigante, conversa tanto com as coisas que eu estudo. E aí, assim, minha proposição é meio lacaniana no sentido do otimismo, do pessimismo. Por quê? Otimismo, que pensa no erro. Porque o Adorno, por exemplo, né, discutindo o fascismo, acho que o ineditismo da proposição do pessoal do Instituto de Pesquisa Social da Escola de Frankfurt é dizer que o fascismo não era um resto do primarismo e da barbárie, né? Então foram os primeiros que, ao discutir o fascismo, eles não colocam aquela irrupção da suposta irracionalidade, da segregação, do racismo, etc., como um resto do passado, né? Como se a civilização ainda não tivesse feito a sua obra completamente e restassem barbarismos do passado. Eles dizem não. O fascismo, ele é um fenômeno da civilização, desta civilização, né? Ele é um fenômeno moderno. E o Adorno, nesses seus estudos, chega no final, e aí vai conversar com o trabalho da Sônia, ele chega no final e diz o seguinte: só tem duas formas de vencer o fascismo. Uma é a guerra, e a outra é a arte. Né? Ou seja, são duas A guerra. a guerra ou a arte. Porque o caminho habermasiano que vai ser tentado depois, que é o caminho da racionalidade, da conversa, da argumentação, do diálogo, esse caminho não funciona diante do fascismo, porque o fascismo lança a mão da irracionalidade, né? Enfim, dos afetos e não da razão. A razão não vence, né, os afetos fascistas, os afetos segregacionistas, etc., né? E o fascismo é um fenômeno do capitalismo. Toda vez que o capitalismo não consegue se impor ideologicamente exclusivamente pelo utilitarismo, ele lança a mão do inimigo. O inimigo é o imigrante, o gay, o preto, a mulher e assim vai, né? Agora, por que eu estou dizendo que chega ao pessimismo? Porque um pouquinho antes dessa proposição do Adorno, tinha o Benjamin falando da obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. Então, se a gente não tiver a arte, só resta a guerra, né? Então, o que fica como questão, eu acho, que é qual é o potencial, e aí eu coloco a psicanálise bem do ladinho da arte, né? Nem sei se cabe, mas é uma proposição também, né? Será que a psicanálise também tem uma função, tal como a arte, nesse embate ao fascismo? Essa é uma questão. E a segunda questão é, no momento em que a arte também está submetida à lógica do mercado, porque ela está na era da reprodutibilidade. A arte ou é mercadoria? A nossa contemporânea agora, não do início do século, né? Que se a arte virou completamente mercadoria, né, nós perdemos a via da arte para o combate ao fascismo. Né? O que restaria? Só a guerra? Ou a revolução, né? E aí, eu acho interessante ir à raiz da coisa, porque o fascismo é o fenômeno, mas a raiz é o capitalismo. E aí eu vejo também, e estou finalizando, né?
muita gente discutindo o neoliberalismo. O neoliberalismo, né, os efeitos do neoliberalismo nas relações de trabalho, nas relações familiares, nas relações do dia a dia, enfim. E não é o neoliberalismo, né? É o capitalismo. É o discurso do capitalista lá no Lacan. Se a gente reparar o discurso do capitalista, é muito interessante porque enquanto os outros discursos fazem um círculo, né, um círculo quadrado, quer dizer, vão do numerador para o numerador, depois para o denominador, depois de volta ao denominador, vão fazendo esse circuito quadrado. O circuito do capitalismo é o 8 interior, né? Não é o numerador que se dirige ao numerador, é o numerador que vai ao denominador que sobe. Então, a potência do capitalismo é exatamente essa mobilização fascista. Essa é a grande potência. Então, não é o neoliberalismo, é o próprio capitalismo. Então, volta aqui a pergunta: se a gente perdeu a arte porque ela virou mercadoria, só resta a guerra para vencer o fascismo? Ou restaria também, talvez, uma potência de revolução, porque na raiz do fascismo está o capitalismo? E qual seria o lugar da psicanálise nisso? É isso. É uma guerra inglória, mas que tem que ser feita, né? E a gente, por Nos exemplo, resta hoje eu nem, estou. senão a oposição, né? Mas com que recursos, né? Muito difícil. Assim, a arte, claro, hoje é mercadoria também, mas eu acho que não só, né? E uma coisa que me impressiona é como em qualquer lugar do mundo, no museu, quando aparecem determinadas críticas sociais, aquilo é retirado. Vocês viram o cara que fez uma bandeira, né? Com outras cores e um outro dizer. Gente, coisa. Retiraram logo a exposição dele, e tudo. Então incomoda um pouco. E Exposição? uma exposição. Onde é que eu lembro? Isso é muito importante. Volta e meia a gente vê, né? Não permitido ultimamente. A exposição que ia ver. Agora mesmo o que aconteceu na Flip e na Flipei, né? A Flip, enfim, o Ilan Pappé se colocou que a perseguição que ele teve na própria Flip, tendo que aumentar, dobrar a segurança, etc. E a Flipei, que é das editoras independentes, já tinha sido expulsa da Flip. Eles sempre faziam juntos em Paraty. Aí a Flip ficou em Paraty, a Flipei foi para São Paulo. E há 5 dias do início da Flipei, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, começou a proibir, né, a tirar a autorização de realização. Eles tiveram que arrumar lugares alternativos, porque são editoras de esquerda, marxistas, tinha muita palestra pró-Palestina, etc. Menos poderosas, não é? Não está em todo lugar, mas tem uma força, porque elas são sempre barradas, né? Sempre se barrar de uma proposta mais à esquerda. Isso. Eu acho que a Flip, ela trouxe, a Leila também estava lá, vai dizer, ela trouxe uma certa aposta na produção literária das mulheres latino-americanas, sobretudo as mulheres, e tinha muita produção dos vários países da América do Sul, né, diferentes, muita produção. E tinha umas mulheres, falavam, uma estudiosa do racismo, eu não guardei o nome Também dela. não lembro o nome dela. Boa, né? Pequenininho, mas ela falou muito bem, muito bem. Eu acho que tem um peso o fator vender para a Flip, né? Muito grande. Então, se eles excluíssem tudo que é produzido mais à esquerda, estava lá a Livraria da Travessa, né? Então, de novo, capitalismo imperando, né?
mas essa coisa de não sabia desse problema com a Também não Flip. soube, sabia. Mas a gente tem a Flup, né? Importante é A Flup pontuar. também, a produção da Flup não aceita na Flip. Eu acho É muito importante pontuar produção. isso, porque não é só acho que o discurso capitalista ele faz mais barulho, mas não acho que esteja tudo perdido. A gente tem realmente na a arte é a saída nesse sentido, porque, inclusive, para se desvincular e, mesmo dentro desses eventos, conseguir fazer o seu papel. Assim, essa questão das escritoras, né? Houve muito mais nessa Flip, muito mais mulheres nas mesas e apresentando trabalhos do que homens. Isso foi um dado colocado e divulgado. Agora, não é muito divulgado, porque não interessa o mercado, né? A gente sabe. Então, gente, se você quiser terminar. É isso, gente, foi ótimo. Achei que foi bem no estilo conversa, né? Que bom. Foi bem no estilo conversa, né? Você até estava falando dos seminários, né? E tal, no início, né? Característica. E eu acho que dessa vez foi bem um trabalho realmente compartilhado, né? A gente se sentiu de alguma forma fazendo parte dessa elaboração. Adorei isso. Foi muito bom. Obrigada, Sônia, mais uma vez. Obrigada a todos que vieram, os que estão aqui também. Obrigada, gente. Parabéns. Excelente, Sônia. Obrigada, querida. Obrigada. Até uma próxima. Faltou um assunto que está me tomando, é o Natan também, né, Natan? A militarização das cidades. A militarização. A militarização. Já temos 595 e o Tarcísio vai instalar agora, nesse ano, mais 100. Escolas militares. Não é militares. O papo tá bom aqui, mas eu vou encerrar, tá? Vladimir, Fez fotinha, Nelson? Viu? Faz parte do online, né? Não dá para faz pegar parte. tudo. A gente fica aqui. A gente fica só elucubrando o que vai rolar. Exato. Tchau, valeu. Tchau, Até a próxima. Valeu, até.